É impressionante como nós, seres humanos, somos adaptáveis em nossos hábitos, a ponto de existirem coisas que nós detestávamos fazer, mas que, por motivo de força maior, por uma necessidade, nós começamos a fazer. E depois de algum tempo, nós passamos a fazer sem tanto sacrifício assim, e depois de mais algum tempo, nós passamos a ter prazer naquilo. Alguns que se viram na necessidade de praticar algum esporte, sendo totalmente sedentários, e depois se transformaram em maratonistas. Nós temos pessoas aqui na igreja. Outros que na mesma necessidade começaram a pedalar, e hoje fazem parte de grupos de pedais. Você que não é daqui de João Pessoa, não tem ideia de quantos grupos nós temos aqui na nossa cidade, mas grupos de 40, 50, não sei se até mais pessoas, que bloqueiam o nosso trânsito aqui. Às vezes nós de carro à noite ficamos ali. Se você faz parte, não se ofenda, meu irmão, mas eles pedalam 40, 50, 60 quilômetros, às vezes num sol de 5 horas da manhã, e eu me pergunto, meu Deus, como é que alguém tem prazer nisso? Mas é assim com todos nós. Hábitos alimentares também. Por exemplo, até os 28 anos, eu não bebia café, até que 12 anos atrás, quando eu enfrentei o primeiro inverno japonês, eu me vi na necessidade de beber alguma coisa quente para me aquecer no frio de -5, às vezes até -10. E hoje a primeira coisa que eu bebo no dia é café, ou quando chego aqui na igreja, pergunto a Dani, que trabalha aqui, Dani, onde está aquele café bem forte? Nós mudamos os nossos hábitos, de acordo com necessidades, de acordo com estações na vida, de acordo com mudanças do nosso entorno. Mas quando nós pensamos para a nossa realidade espiritual, para aquilo que necessitamos como seres espirituais criados à imagem de Deus, fazemos constatações de necessidades reais, de obrigações que devemos observá-las, mas nem sempre temos prazer em observarmos tais obrigações. Mas é possível, assim como nós adequamos e adaptamos os nossos hábitos, nos mais diversos, e passamos a ter prazer neles, nós podemos observar os mandamentos do Senhor para as nossas necessidades espirituais e encontrarmos prazeres ao observarmos tais mandamentos. É com essa reflexão inicial que eu gostaria de olhar com vocês para um dos mandamentos que Deus nos deu, para um dos 10 mandamentos, a saber, o 4º mandamento, que fala do dia do Senhor. E eu quero refletir com os irmãos nessa manhã acerca dos prazeres deste dia, os prazeres do dia do Senhor que nós podemos encontrar. Nós vamos ler inicialmente Apocalipse capítulo 1, versos 9 e 10. Abra sua Bíblia no último livro das Escrituras, Apocalipse capítulo 1. Leremos inicialmente os versículos 9 e 10. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Vamos ler novamente o verso 10 todos juntos? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Peça ao Senhor para falar ao seu coração com clareza. Senhor, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de nos reunir como família da aliança, como teu povo, para adorar-te neste dia, dia do Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos nesta manhã que, para muito além das nossas necessidades espirituais, o Senhor estabeleceu este mandamento também para o nosso prazer, e para que encontremos na observância deste os diversos prazeres que o Senhor tem para o teu povo. Ilumina-nos, fala-nos pelo poder do teu Espírito, nós te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, como todos sabem, estamos aqui no final do primeiro século da igreja. A igreja primitiva passava pelo seu momento de maior provação, aproximadamente no ano 90, onde os cristãos já não tinham a simpatia dos habitantes de Jerusalém, muito menos a simpatia do Império Romano. A igreja, ela se expandiu através das viagens missionárias do apóstolo Paulo e também através dos prosélitos, aqueles que eram judeus e se converteram ao cristianismo em Atos 2, voltaram para as suas terras e ali discípulos fizeram novos discípulos de Cristo. O grande problema do Império Romano, que tinha uma certa liberdade religiosa, fornecia uma certa liberdade religiosa às nações que estavam sob o seu poder, desde que aquelas nações, além de adorarem as suas divindades relacionadas à sua cultura, também adorassem e reverenciassem o imperador. O cristianismo trazia um grande problema. Eles não adoravam o imperador, eles adoravam apenas a Cristo. Isso então difundiu uma perseguição generalizada, e no final do primeiro século, estes cristãos estavam vivendo um momento terrível. E o apóstolo do amor, aquele mais chegado do Senhor chamado João, em consequência da sua fidelidade a Deus, estava numa ilha prisional chamada Patmos. Era uma colônia penal romana. A ilha ficava no mar Egeu e tinha 16 quilômetros de comprimento por 10 de largura, e ali naquela ilha nua, vulcânica, um lugar extremamente opressor, os prisioneiros do império ficavam, muitos até a sua morte. Era neste lugar de sofrimento, de angústia, que João estava, e estava em consequência da sua fidelidade à palavra de Deus. É o que ele diz no versículo 9, quando ele diz: irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Achei-me em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Lembrem-se da ordenança do Senhor na grande comissão, afirmando àqueles discípulos que avançariam o evangelho, que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. João aqui demonstra que o motivo da sua prisão, para aqueles irmãos que eram companheiros na tribulação, no sofrimento e na perseverança na fé, o motivo da sua prisão era por ser testemunha de Cristo Jesus, de onde deriva-se a mesma raiz da palavra martírio. É nesse contexto que ele demonstra como ele estava e em que dia esta revelação da parte de Deus se manifestou em sua vida. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia do Senhor é este? É com essa introdução que eu gostaria de recobrar algumas verdades para nós que somos filhos de Deus, quer aqui ou em casa, acerca deste dia que é o dia do Senhor e que nós podemos descobrir os deleites que Deus reservou para este mesmo. Nós descobrimos, irmãos, na Escritura, e não apenas nesse texto, mas na revelação como um todo, que é um dia santificado pelo próprio Deus. É um dia santificado, e por santificado entendam o significado literal da palavra, separado pelo próprio Deus.
Para ficar mais claro, volte a sua Bíblia no segundo livro, que é o livro de Êxodo, no capítulo 20, onde Deus entrega os 10 mandamentos ao seu povo. Eles saem do Egito, são libertos pela mão forte do Senhor e agora estão recebendo da parte do Senhor a lei moral, civil e cerimonial para conduzir todo o povo. E no capítulo de número 20, a partir do verso 8, no quarto mandamento, os 4 primeiros mandamentos estavam relacionados a Deus, à adoração, ao culto. E no versículo 8, o Senhor ele diz, vamos ler juntos, do 8 ao 11, todos juntos? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, quando nós olhamos para a instrução de Deus para o seu povo que estava ali sendo liberto do Egito, no 4º mandamento ele diz, olha, lembra-te do sábado, e a palavra sábado no original hebraico, Shabat, significa literalmente descanso. E na menção que o Senhor faz e na justificativa que Moisés dá aos filhos de Israel, não era algo restrito à realidade de Israel como nação, como uma teocracia. A justificativa dada no versículo 11 aponta para a criação, aponta para Gênesis no capítulo 2, dos versos de 1 a 3, quando Deus cria o homem, e cria o homem à sua imagem e semelhança, em sua estrutura, mas cria o homem à sua imagem e semelhança também na sua funcionalidade. O homem não fora criado para refletir a imagem de Deus apenas naquilo que ele é, ele foi criado para refletir a imagem de Deus naquilo que ele faz. E ali no final de Gênesis, Deus estabelece isso através dos mandatos da criação, que nós ouvimos exaustivamente. O homem foi criado para refletir a imagem de Deus através dos seus relacionamentos, quando Deus diz, olha, cresçam, multipliquem-se, sejam fecundos, tenham relacionamentos significativos. É por isso que nós carecemos de relacionamentos na família nuclear, na família estendida e na família da fé. O homem foi criado como imagem de Deus e para refletir a imagem na sua funcionalidade através do mandato cultural, quando Deus diz, olha, dominem a terra, exerçam domínio. O homem trabalharia, governaria a terra como um corregente, ele desenvolveria o jardim através de todos os recursos que Deus o deu. Por isso, o propósito que você encontra na vida do trabalho, na sua profissão, na apreciação da arte, no usufruto deste mundo. Mas o terceiro e último mandato, que o homem também refletiria a imagem de Deus no que ele faz, era chamado de mandato espiritual. Quando o texto sagrado nos diz que, depois do 6º dia, onde Deus para de criar ex nihilo ad nihilo, a partir do nada, ou a partir de algum material pré-existente, ele para, e o texto sagrado diz que Deus descansou. Talvez você diga, mas pastor, a Bíblia diz lá em Isaías 40 que Deus não se cansa e nem se fadiga. Como é que o texto então usa essa expressão em relação ao nosso Deus? É uma linguagem poética para dizer que Deus simplesmente para de agir ativamente, e naquele dia ele contempla, ele aprecia, ele se deleita na sua criação e na relação dele com esta criação.
E a partir disso ele estabelece um mandamento para toda a sua criação e para os homens feitos à imagem e semelhança, onde durante 6 dias eles trabalhariam e no 7º dia eles então contemplariam a beleza deste Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, queridos, quando nós olhamos para o dia do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, o texto que nós lemos, nós encontramos o 4º mandamento, antes mesmo de ser o 4º mandamento, já presente na criação como um mandato, uma ordenança para a espiritualidade, não apenas dos crentes, mas de todo ser humano criado à imagem e semelhança do Senhor. E daí você pode se perguntar, mas tudo bem, pastor, e por que nós, então, cristãos, tratamos o dia do Senhor, e principalmente nós, reformados, tratamos o dia do Senhor como o domingo, se no Antigo Testamento fica muito claro que era o 7º dia, o sábado, tendo os outros dias números, apenas este dia tinha um nome que significava descanso. O porquê? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós percebemos que após a ressurreição de Cristo, a igreja passa a se reunir em adoração e em veneração e em descanso na presença de Deus no domingo, passando a considerá-lo como o dia do descanso. Por quê? Porque foi exatamente no domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele representa então, ele passa a representar a verdade bíblica, que através da morte e ressurreição de Cristo, ele nos faz entrar no descanso permanente da presença de Deus. Quando ele nos libertou da escravidão do pecado no qual nós vivíamos outrora. Então, quando Jesus chega para os religiosos da sua época e diz: olha, eu sou o Senhor do sábado, ele está demonstrando que tudo aquilo, em termos de descanso na presença de Deus, no Antigo Testamento, apontava para ele. Ele seria aquele o qual traria real descanso para a alma e para os corações aflitos dos homens escravizados pelo pecado. E ele diz: eu sou o Senhor do sábado. E quando na cruz do Calvário ele expira, e antes de expirar diz: está consumado. Ali ele completou a obra a qual o Pai lhe entregara para o resgate da humanidade. E compreendendo isso, a igreja primitiva sabia que Cristo de fato era o descanso que Deus trouxe de modo permanente para todo aquele que nele crê, e passa a se reunir todos os domingos para adorar, para celebrar, para exaltar ao Pai pela maravilhosa obra que ele operou em seus filhos através do amado Cristo Jesus. Alguns da história da igreja acharam que a partir daí, como o próprio Agostinho, sendo Cristo o descanso permanente, nós não teríamos que observar um dia específico para a adoração. Alguns reformadores até trilharam este caminho, como o próprio Calvino, mas depois, quando a teologia reformada ela vai se desenvolvendo, eles compreendem que de fato sim, Cristo é o cumprimento do sábado, mas que o dia para adoração, celebração, exaltação e descanso em Deus era um princípio que aponta para antes mesmo da obra da redenção, nos levaria de volta à criação. Então, queridos, inicialmente nós precisamos saber que na dinâmica da vida, como mencionamos, existem coisas que nós não devemos fazer de jeito nenhum. Existem outras coisas que nós podemos fazer, fica a nosso critério, que não há algo de errado fazermos ou não fazer. Se você quer pedalar, ótimo. Se você não quer, ótimo, desde que você faça alguma outra atividade.
Mas na dinâmica da vida existem coisas que nós devemos fazer. E quando nós não fazemos, nós pecamos por omissão. Portanto, quando João diz ali em Apocalipse, na ilha de Patmos, distante da igreja local, distante da igreja de Jerusalém, distante dos seus irmãos mais amados, quando ele começa e expressa no versículo 10 dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor, ele não estava simplesmente compartilhando uma virtude pessoal, ele estava observando um mandamento que antecede Moisés, um mandamento que nos leva para a criação, nos leva para quem somos e para o que fomos criados. Fomos criados para adorar a Deus em todo o tempo, mas fomos criados também para observar o mandato espiritual, de termos um dia reservado para celebração, adoração e contemplação na presença de Deus. Portanto, isto é mandamento, é ordenança permanente, e não observá-lo é pecado por omissão, é não olhar para algo que Deus estabeleceu para o seu povo. E nessa dinâmica, ainda analisando esses textos, o dia do Senhor, além de ser um dia santificado, trata-se de uma instituição permanente, perpétua. Explorando um pouco mais da ideia, quando nós olhamos para o texto de Êxodo 20, no verso 8, ele começa com a seguinte admoestação: lembra-te. Era algo que não poderia ser deixado para trás. Os judeus passaram 430 anos ali no Egito e foram se habituando com muitas práticas e costumes dos egípcios. E agora, quando eles avançam para a terra que Deus os promete, o Senhor diz: olha, lembrem-se. Se é uma admoestação para a lembrança, é porque eles estavam inclinados ao esquecimento. Mas não apenas eles, irmãos, todos nós, por mais que conheçamos todos estes mandamentos, somos inclinados a esquecermos as santas ordenanças que Deus deu aos seus filhos. E é por isso que vem essa admoestação. E será algo tão sério, que todos vocês que conhecem a Bíblia há algum tempo, e se você é novo na fé, devem saber. Deus provia o pão do céu chamado maná. Todos os dias, eles deveriam colher a porção diária. Se eles colhessem a porção por 2 dias, no final daquele dia, aquele maná apodrecia. Era uma forma de Deus ensinar ao seu povo a viver por fé, a confiar todos os dias nele. É interessante como Deus, ele tem um senso de humor glorioso, e às vezes nos tira da nossa zona de conforto, não é? Nós queremos ter a poupança recheada, a previdência bem estabelecida, mas às vezes Deus simplesmente nos tira isso e diz: olha, você vai viver por fé, confiando dia após dia na minha invisível mão. Se você está vivendo isso, maravilha, faz parte da história do povo de Deus. Mas um único dia, este povo poderia colher a porção dobrada. Era na sexta-feira, porque o sábado era o sábado do Senhor. E milagrosamente, naquele único dia que eles colhiam a porção dobrada, para comerem na sexta e também no sábado, este maná não estragava, porque o sábado deveria ser dedicado exclusivamente à adoração, à comunhão, à celebração, ao compartilhar da fé e às boas obras de amor fraterno que Deus havia estabelecido. E quando Israel negligenciou isso, Deus os puniu, e os puniu severamente. Abra sua Bíblia por um instante em Jeremias. Vejamos um exemplo disso, Jeremias capítulo 17. Como a negligência deste mandamento perpétuo trouxe consequências devastadoras para o povo da aliança. Vejam só, Jeremias 17, verso 19. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta
dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tirei cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Vamos ler juntos o 23? Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Depois, se você olhar em 2 Crônicas 36, 21, você perceberá que uma das razões pelas quais este povo foi levado em cativeiro foi porque negligenciou o mandamento do Senhor, o mandato cultural, como um mandato perpétuo para os filhos da aliança. Portanto, queridos, observar o quarto mandamento, abraçar o mandato espiritual é tão importante quanto abraçar a responsabilidade de cuidar da família que Deus lhe deu, de pastorear o coração da sua esposa, dos seus filhos, de prover para eles. É tão importante quanto o exercício da sua profissão, de poder trabalhar e com o suor do rosto comer do pão. É tão essencial e não deve ser tratado como uma virtude apenas, mas antes como um mandamento para Adão e Eva no Éden, para os israelitas no deserto do Sinai e para o povo de Deus na nova aliança através de Cristo Jesus. Mas o que fazer? É um dia simplesmente para nós nos isolarmos e simplesmente cantarmos ao nascer do sol até o poente, e ininterruptamente ler a Bíblia? É um dia de inércia ou é um dia de serviço e adoração para Deus? Era exatamente isso que Israel fazia e que a igreja primitiva exercitava. Servo de Deus e teólogo chamado Matthew Henry, ele diz: guardar o domingo significa ação e não inércia. O dia do Senhor não é um dia de ociosidade. A ociosidade é um pecado em qualquer dia, e muito mais no dia do Senhor. Não se guarda o domingo ficando atirando em algum lugar, sem fazer nada. Convém que descansemos das atividades de nossos afazeres diários, ocupando-nos nas atividades próprias da nossa vocação celestial. Se não passarmos o dia ocupados nessas atividades, não o estaremos santificando. No ativismo tão grande que nós vivemos, irmãos, alguns aqui têm 2 profissões, outros até 3 trabalhos, obrigações com filhos e a sua agenda estrangulada, você não tem tempo nem de dormir direito. Esse é um dos males da nossa geração, chamado ativismo. Mas Deus estabelece o dia para separarmos a Ele o serviço e a adoração em família, muito antes das mudanças circunstanciais de cada época. A minha pergunta sincera é: como nós temos tratado o dia santificado e separado para o Senhor? É o dia onde eu posso maratonar nas minhas séries preferidas? É o dia que eu posso tirar o atraso do sono que eu não dormi a semana inteira, então eu durmo 12, 13, 14 horas? É o dia que eu vou me dedicar ao meu hobby, e se sobrar tempo, eu apareço na igreja. Talvez domingo sim, domingo não, para que a minha consciência não fique tão pesada assim.
E às vezes nós nos perguntamos por que estamos tão fracos, estamos tão suscetíveis aos ataques de Satanás, às tentações. Por que alguns velhos hábitos pecaminosos, de quando não éramos cristãos, eles começam a reaparecer de um modo muito sutil? É porque nós nos esquecemos, irmãos, que Deus estabelece aquilo que nós chamamos de meios de graça, que são disciplinas espirituais através das quais nós somos fortalecidos como igreja, como corpo, como povo da aliança, nós somos santificados para Deus. E é verdade que esses meios de graça devem ser observados todos os dias da semana, em casa, como a leitura da palavra, a oração, a consagração, a comunhão dos santos. Mas Deus estabeleceu um dia específico, para que na agenda apertada que nós temos, no trabalho árduo, com filhos, com casa, com marido, e talvez o seu marido, minha irmã, não seja dos mais fáceis, com esposa, trabalhos, Deus estabeleceu um dia, para que nós possamos parar este ativismo louco, e simplesmente adorar, exaltar, contemplar a sua beleza, admirar a grandeza do nosso Deus, e fazermos isso em comunhão, na comunhão dos santos. Portanto, o dia do Senhor é um dia onde nós temos a oportunidade de observar todos estes meios de graça no corpo de Cristo, como nós participaremos da ceia em poucos instantes, como nós oramos aqui, como nós cantamos cânticos espirituais, como alguns irmãos, após o término do culto, podem compartilhar angústias e vitórias e encorajar um ao outro, e a partir deste encontro, marcar um segundo encontro, ao perceber que alguém não está bem, e ministrar ao seu coração. Isso é essencial para a saúde espiritual. E o que nos preocupa, irmãos, é que dentre tantas coisas que nós enfrentamos nessa pandemia, a mudança na nossa dinâmica de vida foi fazendo com que nós nos acostumássemos a estarmos distantes no dia do Senhor. E os comentaristas dizem que provavelmente João estava em espírito no dia do Senhor com outros crentes na prisão em Pátimos, em adoração. Portanto, em terceiro e último lugar, e aí é importante nós refletirmos, a partir da proposta do nosso título, é que este dia, mesmo sendo um mandamento, e o mandamento às vezes soa como uma obrigação que nós fazemos nos arrastando, mesmo sendo uma obrigação perpétua, permanente, Deus estabeleceu que este dia deveria ser um dia de deleite relacional para o seu povo, um dia de prazer, um dia de exultação. E daí nós voltamos ao texto de Apocalipse, no capítulo 1, quando ele diz, olha, achei-me em espírito no dia do Senhor, e leremos o versículo de número 11, quando ele diz que grande voz, ele ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, no verso 11, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingindo, à altura do pescoço, com cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como álvala, como neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Observem que é exatamente neste contexto, neste hábito da adoração, que João se encontrou.
e ele se encontra em espírito. Nós ouvimos nosso pastor pregar domingo passado na experiência daquela mulher samaritana, que tem um encontro com Jesus, e Jesus estabelece como deveria ser a adoração que agrada a Deus. Ela deveria ser em espírito e em verdade. Deveria ser uma adoração gerada, promovida pelo próprio Espírito Santo. Pelo Espírito Santo que dá um novo coração. E que ao conceder um novo coração ao homem, ele recobra a consciência de que ele foi criado não para fugir de Deus, como Adão fugiu no Éden após a queda, ouvindo a voz do Senhor. Mas ele foi criado para o deleite relacional no Senhor. E daí Jesus diz àquela mulher samaritana: olha, não é em Gerezim, não é em Jerusalém necessariamente, não é o local, mas é a realidade do coração. A adoração deve ser oferecida em espírito. Portanto, não é o simples fato de olhar no calendário e dizer: bem, hoje é domingo, eu tenho que cumprir a minha obrigação religiosa. Enquanto você está aqui sentado ou sentado em casa, já está pensando na hora do sermão, no jogo de futebol que vai passar, se o Flamengo vai ganhar ou perder hoje. Você já está pensando naquela picanha que você deixou já ali descongelando para assar, e como será o corte, como você vai apreciar aquela comida. Não é uma obrigação de um mandamento que você faz com a sua mente devagando em tantas outras coisas que vão lhe dar prazer de verdade no domingo. E quando você está fazendo aquilo, você esquece do mundo, e assistindo a alguma coisa que você realmente gosta, e sua esposa fala com você, e você, parece que ela está falando mandarim. Eu sei que isso nunca aconteceram com as irmãs, os vossos maridos são muito atenciosos, mas às vezes isso já aconteceu comigo. Não é deleite apenas naquilo que a nossa natureza humana de fato aprecia. Deus estabelece este dia no pacto das obras, nos mandatos da criação, para que quando nós recebemos um novo coração, pelo poder do Espírito Santo, nós possamos viver no Espírito, mas estarmos no Espírito no dia do Senhor. Assim como João esteve, nos bons momentos e nos momentos em que as circunstâncias nos desafiam, como uma pandemia. No momento em que as circunstâncias desafiaram João, e ele não poderia estar mais nas congregações, na igreja de Éfeso, que ele pastoreou, segundo a tradição dos pais da igreja na sua velhice, ele estava numa ilha prisional, preso por causa da palavra do Senhor, mas ele se achou em espírito, adorando no dia do Senhor. E é quando nós temos esta consciência, que nós começamos a nos mover do dever para o prazer, porque o Senhor, ele fez uma promessa ao seu povo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor. Deus promete relação, interação pelo poder do Espírito Santo, visitação ao coração do seu povo. Por isso o dia do Senhor é um dia de experiências pessoais com o Espírito Santo na renovação da nossa fé. Como João, que estava e simplesmente escuta uma voz falando com ele. E quando ele se vira, então, ele tem uma visão. No verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Se você observar, o próprio capítulo 1 aponta que estes 7 candeeiros eram uma linguagem simbólica e figurada para as 7 igrejas da Ásia Menor, que simbolizava a igreja. João vê a igreja. Antes mesmo de ver o Senhor, ele vê a igreja do Senhor no momento de comunhão em adoração. É por isso que sempre citamos Cipriano de Cartago, ainda que na sua compreensão equivocada, quando ele diz que ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja por mãe,
pensando na igreja como instituição, mas esta verdade é real quando nós entendemos que não há espiritualidade profunda, saudável, não há deleite no dia do Senhor distante do corpo de Cristo. Esse povo aqui, imperfeito, que quem convive há mais de 5 anos, começa a ver as limitações do pastor Tiago, começam a ver as limitações de outros seres humanos que ainda estão em processo de transformação, mas ainda assim entendem que é essencial estarmos juntos como família da fé, como corpo de Cristo, para exortarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros e em espírito sermos edificados. Qual foi o último prazer que você teve em adoração no dia do Senhor, servindo junto com o corpo de Cristo? Ou a sua experiência nos últimos anos é uma experiência pontual, de aparecer na igreja, participar de um momento de adoração, ouvir uma boa ministração e voltar para a sua vida totalmente desvencilhada da igreja? Se assim for, dificilmente nós encontraremos este prazer, que, como foi dito na ministração do louvor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bom, irmãos, usufruir as ordenanças de Deus, mas usufruir a presença de Deus nas ordenanças é o desejo incessante do coração agraciado. Como o salmista disse no Salmo 63, verso 2, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Usufruirmos este doce deleite em Deus, quando sentimos seu Espírito cooperando nas ordenanças, e derramando graça sobre os nossos corações, por meio da palavra, ou por meio de qualquer outra disciplina espiritual, em adoração, no dia do Senhor, é o que Deus quer para você, é o que Deus deseja para nós. Thomas Watson, ele declara ao comentar o breve catecismo de Westminster, o seguinte, que seja o nosso grande interesse, usufruir a presença de Deus em suas ordenanças. Usufruir comunhão espiritual com Deus é um enigma e mistério para a maioria das pessoas. Aqueles que ficam ao redor da corte não falam com o rei. Podemos nos aproximar de Deus em suas ordenanças e ficar perto da corte do céu, mas mesmo assim não usufruir da comunhão com Deus. Podemos ter a letra e não o espírito, o sinal visível sem a graça invisível. Isso significa usufruir Deus de maneira errada. Deveríamos essencialmente contemplar: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Usufruir da presença de Deus nessa terra é a maior alegria da vida, é uma colmeia cheia de mel, uma casa de riquezas, uma fonte de prazer. Foi isso que João desfrutou em toda esta visão, num dos momentos mais difíceis da sua vida. É esta bênção. São estes os deleites que Deus tem para a sua vida, meu irmão, na estação que você está. Podendo ser este momento também um dos mais difíceis. Podendo ser este momento também um dos mais desencorajadores. Eu quero lhe dizer, Deus possui delícias perpétuas para a sua alma, através da comunhão dos santos, da adoração, da ministração da palavra, desfrutada no dia do Senhor. Como anda a minha e a sua administração deste mandamento? Quem sabe os anos o transformou numa observação mecânica e religiosa. É tempo de pararmos, olharmos onde caímos e reajustarmos. Algumas questões práticas.
Tire tempo para, além de estar na igreja, e se não voltamos às atividades presenciais de modo pleno, ainda, tire um tempo para que no domingo, com os seus filhos e com a sua esposa, vocês compartilhem aquilo que Deus falou aos vossos corações, nos cultos que o Ministério Infantil providencia. Que as nossas crianças estão cansadas, sim, de aula online, é verdade. Mas se é o que as circunstâncias nos permitem ter, sejamos fiéis. Assistamos com elas, ou se elas não conseguem ver mais, que nós como pais possamos assistir a aula e replicar presencialmente para eles. Qual foi a última vez que nós falamos da Bíblia e ensinamos um mandamento para os nossos filhos? Não tenho tempo, pastor. Deus lhe deu o domingo, o dia do Senhor. Faça isso. Leia a Escritura. Leia os símbolos de fé. Faça isso para você, faça isso para a sua família. Se você tem uma Bíblia de estudo de Genebra, irmãos, que é a Bíblia de estudo da nossa denominação, aqui você tem os símbolos de fé. Aqui está o Catecismo Maior de Westminster, a Confissão de Westminster, a Confissão Belga, o Breve Catecismo. Leia isso com seus filhos. No início, talvez a sensação vai ser aquela mesmo de quem estava parado há muito tempo e começa a fazer exercício e diz: nossa, que coisa terrível. Que você começa a correr esbaforido, pensando que vai infartar. Mas depois de um tempo você começa a se sentir bem. Depois de um tempo você começa a se sentir melhor. E depois de um tempo você começa a sentir falta quando não tem. Vamos reajustar. Vamos transformar o dia do Senhor, e daí sem legalismo. Não importa se você come em casa ou come no restaurante, desde que você dedique um dia para adoração, celebração, comunhão e serviço, de modo que você poderá estar no Espírito no dia do Senhor e ser visitado pela presença de Deus, como João foi, a ponto de podermos dizer, como o próprio Davi disse: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Qual foi a última vez que você se deleitou verdadeiramente no dia do Senhor, no descanso de Cristo, na presença de Deus? É isso que Ele tem. Existem delícias perpétuas, guardadas pelo Senhor para o seu coração. Vamos orar? Ó Pai, nós te bendizemos por Tua palavra. No dia do Senhor, no dia em que o Senhor venceu o nosso maior inimigo, a morte, ressuscitando dentre os mortos, sendo assunto aos céus, assentando-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde o Senhor permanece nesse exato momento, intercedendo por todos nós. E aqui estamos, Senhor, Tua igreja, Tua noiva, igreja militante, enfrentando as lutas e dores de um mundo hostil ao Senhor, como João enfrentando as angústias de um mundo materialista, ativista, que tenta nos sugar todas as energias e tempo, para que nós possamos fazer qualquer outra coisa, menos parar para contemplar a Tua beleza e santidade. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando nós fechamos os olhos para este mandamento. Perdoa-nos, Senhor, quando nós transformamos a pandemia numa desculpa para abandonar a comunhão dos santos. Perdoa-nos, Senhor, quando mesmo estando em casa, em consequência de comorbidades, nós não utilizamos a tecnologia para nos aproximar dentro do possível do Teu povo, em Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a voltarmos os nossos olhos para esta santa instituição e redescobrirmos o prazer da adoração. Nós que temos filhos em casa, Senhor, ajuda-nos a ajustarmos a nossa agenda para falarmos
das experiências que tivemos contigo no dia do Senhor, para fazer um tempo de comunhão e compartilhamento. Ajuda-nos, ó Pai. Nós te pedimos com esperança e fé, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.